Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks, um podcast de entrevistas sobre arte e o viver artístico. Eu sou Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é o Cassini. Cassini, cara, brigadão aí por aceitar participar desse episódio. Por favor, pode te apresentar para o público? Opa, e aí? E aí, pessoal, eu sou o Cassini, sou ilustrador, sou artista conceitual. Trabalho mais ou menos uns 3 anos com esse meio. Ainda tô aprendendo essa parte mais profissional, mais comercial. E é isso, bicho. Eu que agradeço aí o convite, bicho. Pra mim é um prazer imenso estar tendo esse papo aqui com você. E vamos pra frente, velho. Pô, então, cara, vamos começar do início ali. Me conta assim mais ou menos como é que foi o teu primeiro contato com a arte. Bicho, começou vendo desenho animado, tá ligado? Liga da Justiça, Dragon Ball, esse tipo de coisa assim. Anime, tá ligado? Uhum. Eu tive um breve contato também com livro, mas não necessariamente HQ. A minha mãe, ela é professora, então ela sempre teve aqui em casa muito material didático, tá ligado? Muito livro escolar. E eu lembro que quando eu era pequenininho, num desses aí, eu ficava folheando e eu encontrei algumas artes do Alex Ross, tá ligado? E aí isso aí me deixou pirado quando eu descobri que não era fotografia, porque Ah, sim. inicialmente eu pensava que era fotografia, entendeu? Então, desde muito cedo eu cresci com esse contato, apesar de não ter internet ainda, eu demorei uns anos pra ter acesso, mas já foi um impulso muito grande, sabe? E aí, o meu irmão mais velho, ele sempre soube desenhar, né? Ele sempre teve habilidade com isso. Uhum. E nisso eu ficava meio admirado, até de inveja, na verdade, porque eu sempre vi o pessoal só falando dele. Então, eu acabei muito por conta dessas influências aí, começando a desenhar, sabe? Uhum. Então, digamos que teu irmão foi, como é que eu vou dizer, tua primeira inspiração? Eu diria que foi o meu primeiro rival, né? Como assim, rival? Foi Tipo, a pessoa vocês que. competiam? Ah, rival, porque eu. Não é que a gente competia, mas eu competia com ele. Ele não competia comigo, né? Mas eu ficava bolado, que eu ia no colégio, eu desenhava, os moleques falavam, ele desenha bem, mas você já viu o irmão dele? E eu ficava meio puto com isso. E daí acabou virando obsessão, né? Eu sempre queria melhorar e tal. E eu lembro que quando eu era criança, o principal objetivo da minha vida era ser melhor que meu irmão. Era superar ele. Então eu acabei levando isso tão a sério que eu tô trabalhando com isso, né? Ele nem desenha mais e tal. E eu tô aqui. Então, digamos que É mais ou menos isso. tu conseguiu o teu objetivo, vamos dizer assim. Talvez esse, né? Deve ter É, outro. eu acho que eu fui um pouquinho além, né? Mas tá É, bom. passou o O ponto, importante é que eu digamos. já batia mesmo. Passei um Entendi. pouquinho, mas. Pô, tu falou um pouquinho das referências, né? Tu citou o Alex Ross, tu citou o Dragon Ball, né? O Akira Toriyama, assim. Sei. Mas nesse período de formação, assim, como é que foi esse teu processo de estudo? Que mentores tu teve, assim, que referências? Poderia explicar um pouquinho mais? Cara, justamente por conta dessas coisas que eu falei, eu comecei muito cedo, né, velho? Então, assim que eu fui ter acesso à internet aqui em casa, nisso aí eu acho que eu já tinha uns 9, 10 anos por aí. Uhum. Eu descobri o YouTube e eu descobri que existia muito vídeo do pessoal desenhando, né? Sim. E aí, automaticamente, essa época eu não lembro que ano que era exatamente, eu acho que era 2013, por aí. 2013, 2014. Eu acabei descobrindo o pessoal da era antiga do YouTube, né? Da comunidade de desenho. Então foi nessa época que eu comecei a ter contato com o Thiago Spike, com o próprio Marlon, tá ligado? Uhum. Mayra Rodrigues, o próprio Guilherme Freitas também. Eu tive muito contato também, sabe com quem? Com Charles Laviso. Na época eu não tinha noção de fundamento, né? Então, uma das primeiras coisas assim que eu tive acesso foi aquela parte do desenho mais de cópia mesmo de imagem, né? Que você copia com a Uhum. grade e tal. Então, apesar de não ser o que eu mirava, só que eu não sabia exatamente o que eu queria, mas foi fundamental para mim trabalhar essa parte do render, né? Que hoje em dia eu imagino que seja o ponto mais forte assim, no meu trabalho. Que é aprender a fazer textura, aprender a fazer detalhe de pele, detalhe de metal, essas coisas assim. Então, desde aquela época eu já tive bastante noção disso. Tanto que boa parte da técnica de render que eu usava naquela época, eu uso hoje ainda,
né? Mas inicialmente foi com esse pessoal. E depois eu fui tendo contato mais com essa galera do fundamento mesmo, né? Você aprender a blocar e tudo mais, que aí foi mais com Guilherme Freitas, se eu não me engano. Teve mais um outro pessoal, só que de cabeça eu não vou lembrar, não. Mas foi com essa galera old do YouTube, sabe? Uns 10 anos atrás aí. Primeiramente foi com eles. Ah, entendi. Eu conheci mais esse pessoal, né? Porque eu fazia mais. Às vezes eu fazia realismo, só que aí quando eu tentava fazer alguma coisa mais sem ser por cópia mesmo, eu acabava ficando bem cagado. Então teve muito tempo teve essa oscilação no meu trabalho, né? Até que ficou mais ou menos por isso aí durante a minha adolescência. E todo esse processo, então, foi meio que autodidata, assim, tu não chegou a ter algum tipo de mentor, um professor específico, assim? Não, não. Eu sempre fui sozinho nisso, bicho. Eu nunca tive ninguém assim no meu pé pra me guiar, né? Eu ia trabalhando baseado naquilo que eu achava, naquilo que aparecia pra mim. E, e foi só com isso aí que eu fui. Eu tive essa limitação, né, no caso. E aí eu tinha que trabalhar com o que eu tinha. Uhum, Então, boa parte do meu processo de aprendizado foi nesse estilo aí, foi solitário. entendi. É a realidade de muita gente, né? Porque, assim, bem ou mal, a arte acaba sendo meio que um local mais elitizado, dependendo, assim, tu vai fazer um curso de arte, dependendo, não vai ser algo tão barato e dependendo da idade que tu tá, sei lá, se tu não puder investir nisso do teu próprio bolso, for ter que ser da tua família, muitas vezes, sei lá, o pessoal pode olhar meio atravessado, né? Do tipo, poxa, eu vou fazer uma faculdade, o que é isso, né? Tipo, não é uma coisa tão simples assim também, né? De conseguir se aplicar, então, porque é bem comum, na verdade, esse tipo de coisa do processo ser autodidata no início, e eu acho legal também comentar isso aqui, porque muitas vezes o pessoal que está ouvindo, tipo, é iniciante e pensa, poxa, eu tenho que fazer a escola tal, eu tenho que ir para tal cidade para aprender, ou não sei o que, sabe, tipo, quando na verdade dá para aprender por conta, mas é, claro, um caminho mais tortuoso. E até te perguntar, assim, o que tu aconselharia, se tu pudesse falar, assim, pro Cassino do passado, nesse sentido, assim, sobre estudo. Cara, dando a alimentação que eu tive na época, eu não tenho muito o que falar, né? Na verdade, eu acho que eu consegui até tirar o leite de pedra, né? Uhum, Porque, de fato, eu tinha tanto a limitação física quanto a limitação financeira, né? Meus pais não tinham como bancar um curso pra mim disso aí. E fora que aqui também nunca tive nada, né? Eu moro no interior do RN, uhum. então aqui, pô, o pessoal passa com carroça aqui atrás até hoje, tá ligado? É muito Sim. limitado, assim, pra esse tipo de coisa. Você não tem muita opção, sabe? Você termina o colégio, você vai fazer uma faculdade, daí você tem, sei lá, uns 10 cursos no máximo, muito específicos, só sobre coisa que vai ter no local, mas você não vai ter coisa muito além, sabe? Se você quiser algo mais específico, você tem que ir ou pra Mossoró, que é a cidade entre aspas grande, assim, mais perto, ou então você vai pra Natal, sabe? Agora, Uhum. fora isso aí, você não tem muita escolha, não. Então, bicho, o conselho que eu daria era só que eu não deixasse a peteca cair, como eu deixei por um tempo, né? Eu sei que apesar de eu ter começado muito novo, mas eu tive meus momentos de negligência aí. Eu sei que isso é um pouquinho demais, mas às vezes isso aí me pega, porque eu penso, bicho, se eu não tivesse parado, eu poderia estar melhor, sabe? Mas eu fiz o que que deu no momento, o que que tava na minha cabeça e tal. Então, isso aí eu não me arrependo, sabe? Eu acho que eu consegui adiantar muita coisa, assim, dado a limitação de recursos que eu tive, mas foi isso. Daí, lá pros meus 16 anos, foi que eu fui ter contato com fundamento pesado, sabe? Eu consegui me aprofundar mais com isso porque eu consegui. Essa parte de ensino e tal começou a se democratizar mais, né? No YouTube e tal, foi ficando cada vez mais acessível. Então, eu consegui ter contato com isso aí de maneira mais aprofundada. E aí agilizou bastante o meu aprendizado. Eu queria te perguntar como é que então funciona assim o teu processo criativo na hora que tu vai fazer uma arte. Se pudesse explicar mais ou menos. Rapaz. Primeiro tem o briefing do cliente, eu dou uma analisada nele, dou uma organizada também, Uhum. né? Às vezes o cliente manda o briefing um pouco bagunçado, eu tenho que ter um tempo para raciocinar em cima. Daí, primeira coisa que eu faço é abrir o Pinterest.
E eu procuro o máximo de referências possíveis que eu tenho né, baseado no briefing e tal, coisa mais próxima. E aí eu procuro dois tipos de referências. Primeiro, eu procuro referência no quesito do que eu tenho que fazer mesmo, né? Se eu vou fazer, sei lá, um elfo, vou procurar referência de elfo, coisa do tipo cenário e tal. E o outro tipo de referência que eu procuro é do aspecto que eu quero chegar nesse trabalho, sabe? Se eu quero seguir uma linha mais próxima do Jablonski, eu pego a imagem do Jablonski que eu boto do lado, sabe? Se eu quero seguir uma linha mais, vamos dizer assim, mais Hearthstone, não que eu faça Hearthstone, né? Mas uma parada mais colorida, eu pego algumas coisas desse sentido e já coloco do lado também. Então, eu não uso PureRef, né? Eu tenho um problema com isso aí, porque eu gosto de ter tudo na tela, assim. Então, Tu eu bota sempre no abro um arquivo, tu Canva diz? gigantesco. Ah, entendi. Isso. Eu abro um Canva gigantesco. E aí eu coloco a telinha bem pequenininha onde eu vou trabalhar em volta dessa referência, sabe? Tem esse probleminha aí. Então, eu começo mais por essa parte. Daí eu sigo, né? Faço thumbnail, faço tudo em grayscale, né? Preto e branco. Depois eu dou uma avançada no render, faço o teste de cor, passo pro cliente e tal, ele aprovou. Aí eu avanço com mais uma camada colorida, sabe? Só na pincelada e tal. É mais ou menos assim que eu inicio um trabalho. Depois é render. Né? Depois é ficar apunhetando pixel aí na tela. Entendi. E essa predileção que tu tem pela pintura e até um pouco do Photobash, quando é que ela apareceu, assim? Quando é que tu viu que era esse método, assim, que tu preferia trabalhar? Bicho, pior que eu aprendi a fazer photobashing quando eu nem sabia que isso existia, sabe? Uhum. Lá pros meus 13 anos por aí, que eu fui ter contato com Photoshop pela primeira vez, ainda era tudo no mouse, né? Eu passei muito tempo só no mouse, eu não tive, mesmo sabendo que existia, mas eu não tive acesso a tablet, né? A mesa digitalizadora. Então teve um momento que eu peguei um hiperfoco muito grande nessa parte de design, e eu ficava vendo muito daqueles vídeos lá do YouTube de pessoal que trabalha para revista, fazendo manipulação para imagem. E aí eu comecei a tentar aprender aquilo e tal, fui pegando a manha. Só que eu não sabia que dava pra usar isso combinado com pintura, né? Eu não sabia o que era concept art direito, não sabia nada disso. Então era uma skill que eu já tinha antes, mas que depois que eu fui ver como é que funcionava, que eu fui começando a agregar, né? Antes eu tinha uma barreira muito grande que era preconceito com o Photobash em si. Né? Eu sempre fui um cara muito purista, muito daquele pessoal bem chato. Ai não, eu tenho que desenhar tudo aqui na mão, sabe? Aquela frescura toda. Então, quando eu comecei a lidar, por exemplo, com comissões mais apertadas e tal, que tinha que trabalhar mais o processo criativo, eu comecei a me abrir mais para isso. Onde eu fui ter um destrave total disso foi quando eu tive muito contato com o conteúdo do Augusto, né? Inclusive você já gravou Sim. com ele aqui, o Augusto Sim, Ribeiro. sim. Eu comecei a acompanhar ele no YouTube e eu vi ele usando muito Photobashing, depois eu fui fazer o curso dele aí. O único curso que eu fiz na minha vida, né? Só fui fazer recentemente aí. E aí que eu fui ter mais contato mais a fundo com isso, eu pude desenvolver mais, né? Mas assim, eu sempre evito misturar as duas coisas, sabe? Eu acho que eu consigo manter um equilíbrio entre produzir coisa tanto mais pintada mesmo, quanto coisa mais, entre aspas, gráfica, né? Com o uso do Photobash e tal. Geralmente é coisas mais para mercado, né? Quando você vai fazer com uma demanda mais alta e um prazo mais curto, aí que você se abre mais para isso. Mas sempre que eu posso evitar, que eu tenho tempo a mais que eu consigo fazer tudo o máximo pintado possível, eu gosto de fazer, sabe? Que eu tenho esse apego muito grande com essa parte mais de fundamento, essa parte mais de pintorzão clássico, assim, sabe? Eu tenho muita inspiração disso hoje em dia. Ah, entendi. Não, faz sentido, assim, o Photobash, enfim, eu acho que eu peguei lá atrás, a época quando era criminalizado o Photobash, em que, sei lá, o cara eu lembro de uma história muito clássica, era um fórum que acho que foi o Craig Mullins postou uma pintura que ele fez, que ele tinha pego um Isso, pedaço de uma isso. pintura e botou, e daí os caras foram lá, tipo, sabe, dar uma bisoiada com zoom, assim, O olha cara foi aqui. crucificado, né? E o cara foi crucificado, assim. E isso aconteceu, claro, em várias instâncias, em várias coisas, não só, tipo, em fórum, mas até em grupo de Facebook, umas coisas assim. Até quando tu pega
essa coisa também do tracing, que tem gente que diz, não, meu Deus, o cara fez tracing, seja um modelo 3D, ou seja uma foto, assim, ainda existe, não sei como, esse estigma, ainda mais hoje que a gente está vivendo, eu diria, uma outra mudança drástica, né, que é a questão da gente ter muito AI em volta da arte, assim, né? E ainda assim Sim. existe isso, sabe? Eu não sei se isso também não se intensificou justamente porque a gente começa a viver até uma certa dificuldade, não sei se tu concorda, de distinguir as coisas hoje em dia, em certo ponto, sabe? Uhum. Ah, bicho, isso aí é algo que eu considero inevitável, né? Você tem um pessoal que produz arte dos dois tipos. Tem um pessoal que produz pra si, que Uhum. aí, beleza, aí você pode ser o purista o quanto você quiser, mas você tem lá além do pessoal que quer trabalhar com isso, né? O pessoal que quer entrar pra indústria, então, hoje em dia eu considero fundamental que você tenha algum conhecimento disso, né? Você não é obrigado a usar o tempo todo, mas eu acho que você saber como faz, se você precisar, é muito importante, sabe? Eu acho que até para uma contratação isso é inevitável. Esses tempos eu tive passando aí por uma entrevista de emprego e tal, no estúdio da gringa, e eles falaram isso. Olha, uma das primeiras coisas que eles perguntaram é sobre Photobash. Sabe, se eu conseguia mexer e tudo mais, se eu lidava com isso. Inclusive, uma das coisas que me falaram é, pô, você tem problema de trabalhar com Photobash? E eu pensei, pô, putz, velho, eu preciso ter essa exigência de não querer trabalhar com Photobash? Sei lá, cara. Eu acho que seria um pouco demais da minha parte se eu tô querendo trabalhar pro mercado, sabe? Então, assim, óbvio, né? Varia. Varia do meio que você tá e tudo mais. Existem vários subnichos aí do mercado que você consegue atuar como artista e tal, como ilustrador. Mas, assim, dependendo de onde você quer chegar, eu acho que é fundamental você entender um pouco disso, sabe? Basicamente. Eu até queria aproveitar e te perguntar, assim, porque tu tinha comentado que tu tá mais ou menos uns 3 anos atuando, e eu imagino que, assim, a nossa diferença de idade deve ser até meio grande, assim, então deve ser mais ou menos o que, umas 2 gerações pra frente, assim, é que tu tá agora, e eu queria entender. Eu tô com 22 agora. Ah, nossa. Mas isso é bom, cara, mas isso é bom, tipo, eu queria estar com 22 no lugar que tu tá, sinceramente, eu acho que isso é uma ótima Sim. posição que tu tá, sabe? E até nesse sentido eu queria te perguntar a tua visão, agora que tu tá adentrando esse tipo de mercado, conhecendo as pessoas, conhecendo as coisas, como é que tu visualiza assim esse mercado da arte digital, da ilustração, do concept art? Cara, quando eu entrei, foi comecinho de 2023. Uhum. E aí tu sabe o que aconteceu nesse ano, né? O que apareceu aí. É, O que tu na hora diz? que eu entrei, eu comecei a aparecer o AI, né? É, meio que já tinha, isso quer dizer. Eu acho que o que aconteceu foi Já que existia, mas assim, era com essa tendência muito. que tá hoje em dia de você. Que o pessoal fala que isso vai roubar o trabalho do artista, começou de vez em 2023, né? Sim, sim. Então eu cheguei meio que ao mesmo tempo que eles. E aí, cara, eu fiquei numa pressão absurda, né? Fiquei com medo, que, pô, como é que eu passei tanto tempo assim estudando, tanto tempo me preparando, e agora que eu vou trabalhar com isso é que o bagulho aparecer vai acabar com minha carreira, né? Então, assim, eu fiquei perturbado por muito tempo com essa história, fiquei muito maluco. Só que aí, com o passar dos anos, eu fui vendo que também não era tanto assim, não, sabe? Eu penso, pô, eu perdi trabalho com isso? Não. Nunca cheguei a perder cliente com isso, nunca perdi propostas com isso, sabe? Hoje em dia eu tenho a impressão que o pessoal que opta por usar a AI e tal, é geralmente o pessoal que já não contrataria um artista antes, sabe? Hoje em dia eu tenho essa ciência. Então, assim, pro Uhum. pessoal que já me contrataria antes disso ter, eu acho que isso não fez muita diferença, não. Então, hoje em dia eu tô bem mais tranquilo com isso, né? Eu sei que também nessa época que eu entrei, se eu não me engano, 2022, até um pouco antes, pelo que o pessoal comenta, teve um período de baixa no mercado. Ficou Uhum. bem fraco o negócio, muita gente ficou com dificuldade. Né? O pessoal comenta que muita gente grande, inclusive, teve problema para arrumar trabalho. E quando eu tive conhecimento dessas histórias aí, deu medo, sabe? Então, assim, o que eu mais me empenhei foi em tentar me tornar uma pessoa indispensável, né, para Sim. qualquer cliente. Então, acima de tudo, foquei em fundamentos e tudo mais. E hoje em dia eu vejo que a coisa tá começando a se normalizar, sabe?
eu acho que tá tendo espaço tanto pro pessoal que é mais ligado pra essa parte da IA e tal, quanto pro pessoal mais artista mesmo, pessoal mais humano, né? Vamos dizer assim. Uhum. E eu acho que tá acabando um pouco da euforia com isso aí e tal. Tudo tá começando a encontrar o seu espaço, sabe? Eu sinto isso, né? Hoje em dia eu tô com a cabeça bem mais segura a respeito disso. É óbvio que não dá pra contar que vai ter coisa o tempo todo pra você fazer. Então, uma das coisas que eu tenho feito também é tentado investir em coisas alternativas, né? Ainda que seja no meu meio, mas para que eu não tenha que depender só de freela e tal, de commission, de coisa pro mercado e tal, porque eu sei que vai chegar algum momento que não vai ter e eu tenho que estar preparado para isso, sabe? Então, Sim. assim, é trabalhar com segurança, com tranquilidade, porém esteja preparado para o pior, sabe? Eu tô seguindo mais ou menos essa linha aí, sem afobação e tal. E eu vou seguindo que vai dando certo. Então é isso. Se deu certo até agora, vai dar certo amanhã também, sabe? É a expectativa que eu tenho. Eu acho que é a mentalidade certa, assim, até por experiência própria, é exatamente isso que tu falou, sabe? Tipo, vai ter períodos que vai ter baixa, vai ter períodos que vai ter alta, e às vezes vai ser de umas coisas muito aleatórias. Eu não sei se tu lembra, talvez na época que tu começou ali, tava já meio que baixando isso, mas teve em 2020 ali, teve aquele boom de NFTs. Sim, E sim. uma galera fez um bom dinheiro com isso, sabe? Tipo, eu participei de mais de um projeto disso. E acabou, assim, de uma maneira absurda, assim. Acho que durou uns 3 anos e a coisa começou a baixar de um nível absurdo a ponto de que, tipo, sei lá. Acho que ano passado foi a última vez que eu ouvi falar de alguma coisa um pouquinho mais expressiva de NFT e meio que morreu, assim, sabe? Tipo, porque não adianta, às vezes é muito do mercado tem investimentos específicos, assim, sabe? A mesma coisa valeu para jogos, assim. A gente também teve um crescimento gigantesco de jogos na época da pandemia porque as pessoas estavam presas dentro de casa, então todas as coisas que eram mais Sim. digitais, assim, eu diria que elas deram um aumento muito grande, assim, até streaming e tudo mais, sabe? E passado esse período, claro, vai ter essa depressão, mas tem uma tendência a estabilizar de novo, mas assim, a gente nunca sabe, né? Eu acho que o que tu falou faz muito sentido, assim, de pensar meios alternativos, às vezes, principalmente, sei lá, tu não tá, às vezes, num trabalho fixo, ou no frixo, que nem eu gosto de falar, que é aquele freela que aparece todo mês, sabe? Aquela coisa assim. Sim, sim. O cara vai acabar ficando meio preocupado a gente falou de vai ter, não vai ter, sabe? Tipo, e é uma realidade, assim, é uma realidade, não dá pra negar, dependendo do tipo de meio que tu vai atender, ainda vai ser mais sazonal, sei lá. Por exemplo, tem gente que eu conheço que trabalha com animação, que os caras, sei lá, pegam uma temporada pra fazer. E o ciclo, geralmente, de produção é de meses, entende? Então, passou, sei lá, um trimestre, um semestre ali fazendo a série, fechou a temporada, acabou o financiamento. Se ele não tiver uma outra série pra já entrar logo em seguida, ele vai passar uns meses sem nada, assim, sabe? Tipo, então. E pra jogos também não é muito diferente, por exemplo. Só que a diferença é que jogos o ciclo é muito maior. O ciclo às vezes é de 1 a 3 anos, dependendo do tamanho do jogo que tu tiver, vai até mais, assim, sabe? Mas igual pode acontecer isso, pode fechar estúdio, pode. Cara, pode acontecer o diabo. Pois é. Pois é, cara. Então, assim, é sempre bom você dar um jeito de desenvolver, sabe? E é nessa parte que eu acho que você tentar criar uma imagem, né? Você tentar aparecer pro seu público é fundamental, sabe? É uma coisa que eu tenho buscado investir ultimamente e, assim, tem feito total diferença, sabe? Tipo, beleza, não tá caindo trampo de cliente agora, mas eu crio um conteúdo aqui, então eu consigo vender, por exemplo, um merchandising, tá ligado? Merchandising, sabe? Eu consigo vender print e tudo mais, eu consigo abrir uma mentoria. Então, assim, isso aí é fundamental de você ter, se você não consegue ter uma renda já pronta além da arte, né? Se você, sei lá, você não é milionário, você não vive de renda, não tem investimento nem nada, bicho, vai por esse caminho de criar a tua imagem, criar um nome, que pode ser que na pior isso aí vai ser o que vai lhe salvar, sabe? Eu tenho essa visão. Até isso que tu tava comentando me faz pensar muito nessa questão de branding. E o pessoal fica meio assim, né, quando a gente começa a usar esses termos, meio publicitário e tal. Mas é uma realidade, assim, quando tu olha certos artistas, questão de posicionamento vai muito além, talvez, da própria arte, assim, do próprio estilo que o cara desenvolve. Vai de como ele se comunica, vai de como, do que ele posta, do que ele faz além da arte também, sabe?
Até porque, sei lá, tipo, por exemplo, isso aqui que eu faço não deixa de ser um tipo de branding, sim, sabe? Não deixa de ser uma maneira que eu me posiciono no mercado, ou que eu tô querendo expressar uma mensagem, sabe? Acho que isso que às vezes o pessoal confunde ou não entende em relação a esse tipo de coisa, assim. E eu entendo que é um saco, por um lado, a pessoa pensar, poxa, eu tenho que fazer uma arte, ela tem que ser boa e eu ainda tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar mais ainda em cima de tudo isso, sabe? Tipo. Você tem que se vender ainda, né? É, exatamente. É que se vender parece meio pesado, assim, quando a gente fala. Não deixa de ser uma maneira de se vender, mas acho que talvez antes de tudo seja uma maneira de se posicionar, sabe? O que tu vai vender talvez seja um segundo momento, entende? Eu não sei se tu concorda. Sim, sim. Ah, eu concordo plenamente, velho. E eu encaro essa parte como você tá cuidando da tua imagem, tá ligado? Você tá chegando lá falando, olha, eu tô aqui, eu faço isso e tal. Confia no meu trabalho, confia no que eu faço. Entendeu? Eu acho isso muito importante, sabe? Tem o pessoal que tá sempre reclamando, por exemplo, ai, que eu não consigo trabalho, ai, que eu não consigo ter oportunidade, mas o cara é completamente low profile, tá ligado? O cara não produz conteúdo assim pra público nem nada, sabe? O cara não aparece por aí, o cara não se comunica, e o cara vive sempre no limbo, contando com a sorte de conseguir alguma coisa na indústria, assim, só valendo pelo portfólio dele parado lá no ArtStation, né? Eu acho isso aí muito perigoso. Então, acho que quanto mais você for ao público diretamente, em vez de esperar que eles venham até você, isso vai aumentando sua chance de conseguir alguma coisa melhor, sabe? É, assim, tem um conceito talvez de prospecção ativa e prospecção passiva, né? O portfólio a gente poderia dizer que Isso. é um passivo, tu deixa ali, é como se fosse. Que nem quando tu passa na rua ali por um poste tem aquelas posterzinho colado, essas coisas assim, sabe? Beleza, Aham. talvez tu olhe pro poste. Talvez tu não olhe, né? E tem um, sei lá, o cara que tá entregando panfleto na rua, sabe? O cara entregando. Meu Deus, entregando. Hoje tá difícil a dislexia aqui. O cara entregando os panfletos ali pode ser considerado uma coisa mais ativa, assim. Tu vai abordar a pessoa, vai dizer, ah, olha, tem, sei lá, coxinha aqui, eu não sei, sabe? Tipo, pensa uma coisa assim, Sim, aleatória. sim. Então, eu acho que existem as duas coisas. E claro, alguém pode até dizer, ah, eu tenho bastante receio de ser mais ativo na hora que eu quiser prospectar, ou me expor, ou, enfim, sabe, me posicionar, porque pode parecer que eu, sei lá, tô invadindo o espaço daquela pessoa, ou tô, sei lá, falando alguma coisa que eu não devo. Eu acho que vai muito de bom senso, vai muito do que cada um quer, sabe? Tipo, se o cara me disser assim, ah, olha, eu desenho pôneis. E o cara disse, eu sou um expert em pôneis. E quem sou eu pra dizer que ele não é, cara? Sabe, tipo... Sabe? Então seja, sabe? É aquela coisa meio, tipo... Claro, né? Tem limites pra isso também. Não é pra tu ser um impostor, assim, mas é tipo... Como é que o pessoal fala mesmo? É... O fake it until you make it, sabe? Tipo... Talvez o cara não seja o melhor desenhista de pôneis, vamos dizer assim. Mas se ele tem esse desejo, se ele quer se posicionar assim, ele quer se colocar assim... Eu acho que eventualmente ele chega a algum lugar, sabe? Então, e muita gente pensa até que essa parte de se promover e tal, o cara teria que, sei lá, virar um influencer, sabe? O cara teria que gastar muito tempo dele criando conteúdo, tem que aparecer, tem que fazer isso, aquilo. Sendo que, na verdade, se você fazer o básico já faz diferença, né? Eu vejo que muita gente não faz nem isso. E tá reclamando que não consegue trampo, que não consegue mentoria, não consegue nada. Sendo que o cara nem posta um story, tá ligado? Ele nem anuncia, ah, postei trabalho novo. O cara nem mostra um pouco do processo dele, nem nada, assim, sabe? Ele nem se comunica com o público dele. Isso aí não é uma coisa difícil de fazer, não, sabe, cara? É coisa bem, Uhum. bem simples. Só que muita gente não se dá conta de fazer nem isso, né? Só que aí quando o cara começa a fazer, que ele vê a diferença. Eu mesmo falo por experiência própria, né? Muito tempo eu fui aquele cara recluso que, pô, eu vou esperar aparecer aqui, eu vou só postar meu trabalho normal, e aí que vai aparecer gente. Não foi assim. E foi só quando eu comecei a dar mais a cara foi que foi crescendo, foi aparecendo. Eu tô conseguindo construir uma galera em cima, assim, sabe? Ainda que pouca, mas eu tô chegando lá. E tá dando muito certo. E assim, a arte, claro, ela é importante ela ser aprimorada e ser boa, mas ter essa estratégia, ela acaba meio que sendo fundamental, principalmente ser freelancer. E até te perguntar, assim,
ponto de vista de redes sociais e tudo mais, tu tem uma estratégia que tu faz hoje em dia, assim, do tipo, olha, vou fazer uma postagem, sei lá, no TikTok, uma no Instagram, vai ser desse tipo, eu vou tentar criar memes a partir disso pra viralizar de alguma maneira. Tu tem algum tipo de, não sei, estratégia, assim? Eu não tinha uma estratégia clara, sabe? É meio que na hora, assim. Eu tô no Instagram, tô scrollando, daí aparece, essa ideia aqui é legal. E se tiver no meu alcance de fazer na hora, eu só faço e posto, sabe? Eu sou bem assim. Eu pensei uma coisa da hora, vou lá e faço. Se eu não tô pensando, eu só não faço, sabe? Eu tô um pouco nessa. Um tempo atrás eu foquei muito em volume, né? Então, todos os dias eu postava, sei lá, 2, 3, às vezes 4 vezes algum mesmo formato de Reels, mas sei lá, com um trabalho diferente, sabe? E fazia massivamente e tal. Foi ganhando seguidor, mas hoje em dia eu não tô com tanto saco pra isso. Então eu só tenho feito mais quando dá na telha, mas ainda assim eu faço, né? Eu só não deixei de fazer. Só não tô com a mesma frequência de antes, mas assim, pensei na hora, a ideia tal é legal, vou lá e faço. Se não deu certo, não deu e deixa lá. Entendeu? Mas se deu também, já é lucro, né? Que aí tem seguidor e tudo mais. Aí é bacana. E como é que tu vê essa questão do algoritmo, assim, hoje em dia, para entregar nessas plataformas? Como é que tu analisa, assim, o que é mais interessante para um artista hoje em dia investir, talvez? Olha, o algoritmo hoje em dia não tá tão favorável quanto era antigamente. Eu lembro que lá nos primórdios você postava alguma coisa no Twitter, é muito fácil. Era muito fácil você crescer sua conta. Hoje em dia não tá, sabe? Então, assim, você tem que ter noção do que você quer. Você quer seguidor ou você quer commission? Você quer cliente, né? Então, acho que você, antes de você começar a postar qualquer coisa, você tem que ter muita noção de qual que é o direcionamento que você quer. Porque eu imagino que para cada coisa vai ter uma abordagem diferente, sabe? Uhum. Eu sei que mesmo o pessoal que não tem tanto seguidor, que é o meu caso no Twitter, por exemplo, eu não tenho tanto seguidor assim, mas trabalho não falta lá, sabe? Mas isso é muito por conta do tipo de presença que eu tenho lá e tal, do tipo de postagem que eu faço, sabe? Já no Instagram é um pouco do contrário, né? No Instagram eu não costumo pegar tanto trabalho assim, geralmente o pessoal que vem de fora que acaba encontrando, mas não alguém que diretamente viu alguma coisa que eu postei no Instagram e que vem atrás, né? Então eu considero o Instagram um lugar para você conseguir o que o pessoal chama de leads, né? Então, por exemplo, se você for vender algum produto, você vai vender uma mentoria, você vai vender um curso. Esse pessoal do Instagram é o que está mais favorável de comprar o seu conteúdo, né? Então, Uhum. para eles, você tem uma abordagem diferente do que você tem do Twitter, né? Twitter seria mais Então, para commissions, assim, tu diz? Para cliente final? eu, eu, eu considero que sim. Eu considero que sim. Entendi. E a questão do TikTok? Cara, eu cheguei a usar uma época. Eu até cheguei a investir um pouquinho no tráfego pago lá, mas eu acabei abandonando, sabe? Eu acho que, sei lá, não tava me agregando muito. Então, pode até ser que hoje em dia, se eu voltar pra lá, eu consiga alguma coisa, mas o que tem realmente dado certo pra mim é conteúdo no Instagram, sabe? Até porque é lá onde tem minha conta mais antiga e tal. Eu só fui usar TikTok mesmo no ano passado, no retrasado por aí, sabe? Mas Instagram, como eu já tenho alguns anos aí, pra mim é bem mais tranquilo, entendeu? Então, como eu Uhum. já tenho uma galera aqui que me segue, eu acho que é bem mais fácil de crescer por aqui. Ah, entendi. Porque cada rede vai envolver uma estratégia, vai envolver um público e, de novo, também tem que alinhar isso com o público que tu gostaria de ter, sabe? Porque eu já vi uns casos muito específicos, assim, de alguns artistas que, sei lá, cara, o cara tinha 20 mil, 30 mil seguidores e ele não conseguia trabalho, assim, e eu ficava, poxa, Sim, mas o que que tava acontecendo, sabe? Daí era muito essa, talvez, desalinhamento entre quem seguia ele com quem dava trabalho pra ele, sabe? E é uma coisa muito louca sim, quando sim. tu pensa, porque tu pensa, poxa, o cara tem 30k, sei lá, velho, não faz sentido. Como é que o cara tem 30k e não. Enfim, sabe? Não. Pois é. É por isso que no meu Twitter, mesmo tendo pouco seguidor, eu ainda consigo trabalho justamente por conta do público que eu consegui construir lá, né? Que é uma galera muito específica. Já é um público que tá acostumado com lidar com a comprar commission e tal. Mas essa galera, agora se fosse um pessoal mais aleatório que nem do Instagram, eu acho que eu não ia ter tanto isso, sabe? Acho que se eu Uhum. fizesse um teste de fazer dois posts diferentes, eu tô aqui anunciando comissão, eu faço um post no Instagram, um post no Twitter, com certeza eu vou pegar coisa no Twitter. No Instagram eu acho bem mais difícil. Uhum. E até quando se trata de empresa, eu acho que é outra estratégia, assim.
Talvez eu tenha um pouquinho mais de propriedade pra falar, porque eu nunca trabalhei muito assim como artista independente, né? Sempre trabalhei pra alguma empresa, alguma coisa. E geralmente tu Sim. não tem que ter tantas vezes esse preciosismo de. Como é que eu vou dizer? Número de seguidores ou de viralizar a coisa. Acaba sendo sempre muito técnico, né? Do tipo, olha, o cara entrega o trabalho, entrega dentro das condições, como é que é, das regras da BNT ali, que geralmente os caras vão Sim, pedir sim. pra cada tipo de projeto. Eu até dizer que nesses casos até, sei lá, o pessoal pode pegar o LinkedIn mesmo, assim, eu acho que é um lugar que o pessoal às vezes não dá muita moral, mas se o cara quer trabalha com empresa, muitas vezes talvez seja uma porta de entrada, assim, tipo, postar por lá mesmo, fazer conexão com, Sim. sei lá, diretor de arte, os artistas sênior, lead, recruiter também, assim, que, cara, é aquela coisa, assim, sabe? Se tu é uma engrenagem que funciona naquela máquina, eles vão pegar e vão botar em algum momento, sabe? Mas se eles não têm nem noção de que aquilo ali existe, acaba sendo meio difícil, né? Ou que nem eu falei, pô, tu tá postando essas coisas, mas dependendo, tá postando no Instagram, que às vezes tu vai pegar um público final, que é só uma galera que gosta de arte, mas às vezes não vai nem comprar nada, sabe? Tipo, não tem nem quadro em Pois casa, é, sabe? Tipo, só pois acha é. bonito, mas tudo bem, não tem problema a galera achar bonito, não é essa a questão, não é tipo, começar a cobrar os teus seguidores, não. Mas é uma questão de, tipo, de novo, eu acho que é bem aquilo que tu falou, tipo, o que tu quer fazer, talvez profissionalmente, com o que tu quer trabalhar, com qual meio, né, com qual segmento, né, de indústria, assim, e qual plataforma tu pretende usar para estrategizar, digamos, essa conquistar esse público, sabe? Não pode haver esse desalinhamento, Ah, assim. sim, sim. O fundamental é isso, né? Antes que. Eu fiz até um post esses dias aí sobre esse assunto que eu falava que antes mesmo de você começar qualquer coisa com arte, você quer viver de arte, beleza. Mas antes você tem que primeiro conhecer o seu trabalho. Você tem que conhecer o que você quer, porque muita gente nem sabe o que ela mesma quer. Uhum. A pessoa só tem uma maranhada de coisas que ela gosta, mas ele não sabe decidir o que exatamente que ele vai seguir. Você tem que conhecer o seu nicho e você tem que conhecer o campo de batalha, né? Você tem que saber como é que funciona, onde você vai atuar e tudo mais, como que você se divulga, como é que funcionam as redes, como é que funciona um pouco do algoritmo. Então você ter noção de mais ou menos essas coisas aí, você saber trabalhar em cima disso é fundamental para o teu crescimento, sabe? Eu acho que é uma coisa que ninguém deveria negligenciar, né? Tem o pessoal Uhum. que mais antigo que fala, mas eu já tenho uma cacetada de seguidor, não fiz nada. Mas, pô, eu gravei numa época que era muito fácil você ganhar seguidor, fora que às Uhum. vezes é um pessoal que já tem muitos anos uma conta lá, e então automaticamente ele já foi acumulando muita gente lá em cima, né? Mas aí você vai ver por exemplo, a taxa o nível do engajamento que o cara tá hoje em dia de uma conta pequena, né? Então não Sim. corresponde, que nem no YouTube também. Você vê que tem muito canal de uma época grande, de uma época boa que teve, época de ouro, né? E muitas vezes o cara tá com, sei lá, 100, 200, 500, até 1 milhão de seguidores e o cara tá com a taxa de visualizações baixíssima, né? Que dá justamente porque ele perdeu o público que ele já teve naquela época, né? Ele não tem mais isso hoje em dia. Então eu acho que é muito bom você estar atento a isso pra manter a galera sempre no teu colo, né? Sempre acompanhando você e tal, vendo o que você tá fazendo, interagindo. Né? Se isso não tá acontecendo, eu acho que aí vale você rever o que você tá fazendo, rever sua estratégia, tentar chamar uma galera nova. Sim. Eu acho que isso é mais fundamental ainda quando se trata de ser um artista independente, eu imagino, porque. Bom, tu já deve ter visto esse tipo de fenômeno, é um fenômeno muito engraçado que eu falo até com alguns colegas, que é tipo, o cara começa a trabalhar num projeto com uma NDA desgraçada, sabe? Uhum. E fica 2, 3 anos naquilo. E daí tu vê que, tipo, sei lá, o último post do cara é 2022, sei lá. Tu vai, entra o perfil dele agora, sabe? É, ele não E. tem nada, né? Não tem mais nada. Mas daí é aquele tipo de coisa. Eu não sei, porque ao mesmo tempo que eu concordo com isso que tu falou, eu vejo que vai depender muito de cada situação. Daí tu pega um cara desses, o cara às vezes tem um trabalho absurdo, daí ele entra num projeto que ele não pode falar, que ele não pode postar, ele não tem tempo pra nada. E daí um dia, do nada, ele volta e diz, post anual, galera, sei lá. E daí o bagulho, tipo, vai lá em cima, assim, Sim, sabe? Tipo, mesmo ele tendo sim, ficado ausente, a galera ainda volta, assim, sabe? Então, não é uma ciência exata ao mesmo tempo, sabe? sim, sim. É isso aí que é o problema, né? O cara tem que se manter produzindo o tempo todo, mesmo que seja só pra ele.
Mesmo que seja algo só pro público, é bom o cara tá em evidência, sabe? Uhum. O que eu faço, por exemplo, que nem do final do ano pra cá, eu tive muito trampo, tô com muita coisa com o NDA, então quase nada do que eu tô produzindo eu consigo mostrar, sabe? Sim. No máximo coisa de commission, mas coisa pra mercado não dá. Tem que esperar alguns meses aí até liberar. E o que eu tô fazendo é reciclar, né? Eu tô reciclando coisa que eu fiz Uhum. antigamente aí e colocando reels e tal, que é pra ir chamando seguidor e tudo mais. Muitas vezes eu mostro alguma bobeira lá nos stories e tal, até coisa mais pessoal mesmo, né? Coisa de rotina e tal. Que eu acho que isso dá uma segurada na galera. Mas é isso, você tem que saber contornar essa situação, né? Pra não deixar a peteca cair. É complicado, é difícil, mas não tem muito o que fazer. Se você quer manter uma galera acompanhando você, você tem que se desdobrar pra isso, né? Um trabalho a mais que você tem. Até aproveitar, engatar isso com uma coisa recente que eu vi ali, que tu até tinha comentado comigo, que tu começou um podcast também, né, que é o Traço Feito. Isso, E isso. eu imagino que ele também faz parte de uma estratégia, talvez, de certo ponto, de se manter relevante, se manter aparecendo sem necessariamente ter que ser com arte, com esse tipo de coisa, com outro tipo de conteúdo, né, que não deixa de ser que nem eu tô fazendo aqui, né, mas eu queria saber, assim, qual que é a tua ideia com esse podcast, o que tu tá achando da experiência, eu vi que tu gravou já 2 episódios. Sim, sim. O Traço Feito foi uma iniciativa que eu tive em conjunto com o Sam, que é um amigo meu e tudo mais. Uhum. A gente tá produzindo ele. Olha só, a gente teve ideia de fazer esse canal mais ou menos na metade do ano passado. E desse tempo pra cá, a gente tem só se desdobrado pra conseguir gravar programa, entendeu? Ter ideia pra roteiro, pra criar conteúdo. E agora que a gente tá conseguindo publicar isso, né? Tanto Uhum. que a gravação do primeiro foi bem amador e tal, bem. A comunicação foi complicada, porque a gente tava aprendendo e tal, era a primeira vez, né? Mas assim, a gente tá tentando melhorar e tudo mais, tá evoluindo a maneira como a gente trabalha e tudo mais. E a ideia é justamente isso que você falou, né? É transformar em algo alternativo, colocar uma maneira também de da gente se tem evidência e tudo mais, né? Ficar conhecido para não ser esquecido, né? O pessoal ver como Uhum. um certo referencial de criador de conteúdo e tudo mais. E também usar aquilo como um veículo para, por exemplo, eu quero vender o curso, eu quero lançar uma mentoria e tudo mais. Eu tenho um traço feito, né? Uma forma de divulgação. Eu não tô vendo nem como algo para monetizar por si só. No YouTube, por exemplo, sabe? Eu vejo aquilo como algo a mais, eu vejo como uma vitrine, sabe? Uhum. Tanto para conseguir network, conseguir leads, seguidores e tudo mais. Eu acho que isso é bem bacana do ponto de vista como um veículo mesmo, sabe? Pra você conseguir essas coisas. Eu não acho que se eu quisesse viver do traço feito em si, daria, né? Eu vejo como algo realmente bem estratégico, sabe? É assim que eu tô lidando. E é assim que a gente tá trabalhando nisso, a gente tá querendo crescer e tudo mais, tá com a ideia de criar conteúdo diferente, sabe? A gente tem planos lá pra frente, de, sei lá, criar plataforma, às vezes até criar um curso mesmo, alguma coisa assim, sabe? Mas a princípio é sobre isso, né? Então a gente tá começando devagar, com calma, com muita estratégia, sabe? Todos os dias a gente conversa sobre coisa bem futura, assim, que a gente pretende fazer e tudo mais, coisa que nem dá pra botar no papel agora. Uhum. Então, assim, a gente tá lidando com isso com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, pra que seja algo grande lá na frente, sabe? Uhum. É isso que eu espero que seja o traço feito, que eu acredito que vai dar certo, sabe? A gente cria o conteúdo do ponto de vista do que o público quer ouvir, porque a gente não só como artista, mas como consumidor do conteúdo de arte, a gente tem coisas que a gente deseja ver, sabe? Coisas que já foram lançadas, coisas que já fizeram, hoje em dia não tem mais. Né? E a gente sente falta disso e tal. Sente falta de um conteúdo de tal forma, que ele fale sobre tal coisa. Então, sempre pensando nisso que a gente tá elaborando como que a gente tá lidando com o canal, sabe? Entendi. Cara, faz total sentido, assim. É engraçado falar de um podcast dentro de um podcast aqui, né? É, Parece meio é. Inception, assim, né? Sim, sim. Mas eu concordo com tudo que tu falou, assim, até talvez compartilhando aqui um pouco da experiência desse espaço aqui. Uma coisa que acaba acontecendo no meu caso aqui, porque como eu acabo fazendo tudo sozinho, acaba sendo meio inconstante, óbvio. Várias coisas entram no caminho, vida, trabalho principalmente, assim. Mas é uma coisa que eu gosto de manter, porque como tu falou, acho que é uma maneira também de tu devolver pra comunidade, sabe? Eu sempre vi dessa maneira também.
de criar um conteúdo, uma coisa que vai ficar registrada e daqui a um tempo, sei lá, alguém vai ouvir isso daqui, vai se identificar com o convidado e, enfim, vai lá, vai seguir, vai te seguir no caso, né? E Sim, vai gostar do teu trabalho, vai se influenciar por ele, sabe? E muitas vezes é uma coisa que vai cair no colo, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa. sim, Como é que eu vou dizer que o cara muitas vezes está procurando ativamente. Do nada vai aparecer ele uma recomendação do YouTube, vai aparecer desse jeito que for, ou algum amigo dele vai mandar pra ele, sabe? Isso uhum, que tu comentou até do tipo. A gente ter uma época ali de ouro, em que a gente teve, principalmente na arte digital, assim, em que a gente tinha várias iniciativas, assim, tu deve lembrar de algumas, né? Tinha o Bate-Papo Ilustrado, tinha o sim, Iconic, sim, várias das escolas de arte digital que a gente tem hoje em dia tinham podcasts ou tinha algum tipo de conteúdo que era produzido. A gente tinha, sei lá, o podcast da Revolution, tinha o da Unhide, tinha do. Como é que é o nome da. Meu Deus, eu esqueci o nome da escola aqui. Não era ICS, não era era. da Skill Skill Tree, isso, da Skill Tree. Tinha da Mundraco, meu Deus, tinha vários, assim, sabe? Acho que eu já ouvi quase todos, assim. E é aquela coisa, assim. Uh, que nem tu comentou, não necessariamente nenhum deles ia dar, como é que eu vou dizer, um retorno financeiro, assim. O retorno é muito mais uma exposição, de novo. É mais uma coisa de legado, sabe? Eu diria assim. Exatamente. É, um legado, exatamente. Eu acho que esse que é o ponto que eu quero chegar, sabe? É uma coisa que vai ficar registrado, tipo, daqui a uns anos, talvez alguém volte e ouça aquilo, sabe? Tipo, eu já me vi voltando e ouvindo de novo uns antigaços, assim, de alguns desses podcasts, sabe? E não é uma Sim, coisa que se perde, assim, porque é um retrato, sei lá, tanto do momento como daquela pessoa, naquele momento também, né? Então, eu acho que é sim, sim. importante a gente ter esse tipo de coisa, mesmo que a gente seja um nicho, né? Porque tem isso, né? O cara quer viver de podcast, o cara não pode ser um podcast de nicho, o cara vai ter que ser aqueles podcasts, sei lá, um Inteligência Limitada, um Podpah, um Flow, que pega várias pessoas, expoentes de cada parte Sim, e sim. traz como se fosse um. Eu não queria usar essa palavra, né? Mas traz quase como se fosse um circo ambulante, assim, olha só, venham ver o filósofo tal, o astrônomo tal, não sei o que tal, ganhou, sei lá, prêmio tal, sabe? Tipo, é uma coisa meio engraçada, assim, quando bota dessa maneira. Mas quando se trata da gente, não é a mesma coisa, assim, porque eu imagino que 99% das pessoas que ouvem isso aqui, ou os outros podcasts, hum, elas são do meio, entende? Ou querem entrar no Sim. meio, ou tem alguma familiaridade com esse meio, sabe? Não que não possa parecer um cara que é totalmente novo, ou quer se inteirar e vai começar por aqui, por esse episódio, por exemplo. Não é impossível, sabe? Mas é mais difícil, porque fica um pouco mais escondido, assim, seja por questão de algoritmo ou por questão mesmo do meio, assim, né? Mas não deixa de ser uma coisa importante. Eu acho que o que você está fazendo aqui é uma coisa que eu incentivo um monte, assim, então já gostaria de deixar aqui meus parabéns, tá? Porque realmente Eu agradeço. falta esse tipo de iniciativa e justamente por ser tanto tu como o Samuel, isso, uh, Isso. de ser um pessoal mais novo, eu acho que isso é importante também, sabe? Porque não adianta só o pessoal mais velho aqui, uns cavalos velhos, tipo eu, É assim, que ficar puxando, sabe? Tipo, eu acho que é importante vocês trazerem comunica a com a geração perspectiva. nova, né? Exatamente, assim, não só a questão da linguagem, porque, por exemplo, o tipo de linguagem que a gente apresenta aqui, ela é um formato talvez mais clássico, como tu quiser chamar, sabe? Só a voz, assim, Sim. falando, perguntas e tudo mais. Mas vocês têm a oportunidade de trazer essa linguagem talvez nova, diferente, não sei, sabe? Tipo, vamos ver o que vai aparecer, assim, que pode, enfim, dar uma renovada, sabe? Acho muito importante esse tipo de coisa. Enfim, eu queria só te parabenizar por isso. Eu agradeço, cara. E aí tu vê o poder de influência que tem esse tipo de conteúdo, porque foi por conta desses podcasts que hoje eu trabalho com isso. Sabe, foi quando lá em 2020, na época da pandemia aí, que eu tava completamente perdido na vida. Eu só voltei, eu tava até parando de desenhar, só voltei porque eu tava sem ter muito o que fazer, né? Tava com aquela pausa do colégio e tal. E aí que eu fui ter contato com, pela primeira vez que o YouTube recomendou, primeiro foi o podcast do Revolution, Sala Uhum. 1604,
que eu comecei a escutar e tudo mais, eu fiquei maluco, sabe? Porque foi por conta deles que eu descobri que existe mercado para isso, eu descobri mais ou menos como é que funcionava, sabe? Eu descobri o que era trabalho de um ilustrador, do artista conceitual e tudo mais. Conheci alguns nomes por isso. Assim, é graças a isso que eu fui ter esse estralo de querer trabalhar com isso, mas de passar tanto tempo assim estudando para hoje tá dando tudo certo, sabe? Então é até uma maneira de devolver, né? Eu vejo com certa gratidão aquilo que fez total diferença na minha vida e quem sabe transformar outras pessoas assim, que nem eu, na época era pouco instruído sobre esse tipo de coisa, e conheceu, né, o meio e tudo mais, viu que dava pra criar algo daquilo e hoje em dia tá aí. Então, assim, pra mim é muito gratificante tá criando algo desse jeito, sabe? Tá podendo contribuir e tudo mais. E eu quero muito, cara, ver outras pessoas aí no futuro chegando e falando, ó, cara, eu escutei outras feitas e tudo mais, isso aí me ajudou com tal e tal coisa, sabe? Eu consegui entrar no mercado por conta do conselho que teve um conteúdo tal e tal e tal. Pra mim, isso aí é muito recompensador, sabe? E a ideia é que realmente isso seja incentivado, sabe? Então, eu fico muito feliz de estar entrando nesse nicho agora. Cara, eu acho que, de novo, eu acho que é o tipo de coisa que só agrega, assim, sabe? Eu acho que não existe um lado negativo nisso, que é o lado sombrio do podcast. Aqueles Ah, é. bagulho que aparece, aqueles vídeos, tá ligado? Tipo, Sim, sim, sim. o vazio do podcast, sei lá. Deve até ter algum problema, assim, mas assim, eu acho que o que importa é os frutos, né, que trazem pra gente, assim, que vá sair coisa boa disso, sabe? Eu acho que isso é o que mais importa. E é o que mais impacta também. Assim, deve ter, mas acho que assim, é mais uma questão também de pontos de vista, sabe? Ah, aqui, por exemplo, sei lá, esse aqui é o episódio 26, eu, sei lá, trouxe várias pessoas de várias outras áreas, assim, no caso, que nem tu falou, tu trabalha mais com ilustração, concept art, mais pra parte commission, fantasy, mas já teve gente que, sei lá, trabalha com NFT, com animação, com jogos, com cinema, sabe? Tipo, são pontos de vista diferentes, assim, até sobre várias coisas, e eu acho que pode haver algum tipo de, como é que eu posso dizer, contradições e tudo mais, mas acho que é muito sobre também escutar os lados, assim, sabe? Tipo, Ah, com certeza. principalmente quando se trata de coisas mais polêmicas, por exemplo. A gente já trouxe muita gente aqui para falar sobre IA. Provavelmente eu ainda vou trazer mais, porque é um assunto que não morre. Ele tá aqui, ele tá acontecendo e ele tá impactando. Mas é o tipo de coisa que às vezes eu sei que as pessoas vão ficar um pouco receosas, assim, mas acho que sempre vem muito de como tu aborda a coisa, sabe? De como tu conversa com a pessoa. Tipo, não vai trazer a pessoa na salinha e começar a xingar ela, sabe? Tipo, Sim, sim. esse tipo de coisa que eu quero dizer, sabe? Ah, com certeza. Você tá ouvindo o pessoal sem preconceito antes de ver se ele tá falando besteira ou não, né? Sim, Primeiro sim. parar e ouvir o que ele tá falando. É exatamente isso aí, cara. E, cara, até mudando um pouco de assunto, essa parte que a gente falou bastante de trabalho, de mercado, de como se expor e tudo mais. Uma coisa que eu notei assim no teu trabalho, que, enfim, parte do tá te trazendo aqui porque eu acho ele muito legal, assim, mas uma coisa que fica muito clara quando eu olho para ele é que ele me traz muito essa sensação de música, de que tem muito uma inspiração em cima de música por trás, e eu sei que o senhor é um fã de metal, então eu queria entender mais ou menos como é que é a influência da música, assim, na tua arte. Então, eu tenho muito contato com música, né? Eu não sou músico, eu não toco nada. Já Uhum. tentei aprender, mas não tive paciência. Mas música é um negócio que faz muito parte da minha vida, sabe? Desde meus 13 anos, 13 não, 12 por aí, desde moleque, eu tenho muito contato com metal, especialmente com metal espadinha, né? Que eu Uhum. mais gosto aí. Essa coisa do power metal. Então, assim, basicamente todo o meu processo de trabalho é sempre escutando metal, né? E eu vejo isso como uma experiência muito sinestésica, né? Que o pessoal fala. Quando você consegue ver além da música em si, né? Você consegue literalmente enxergar a música, você sente ela. Eu Uhum. tenho muito disso aí também, sabe? Eu tô escutando minha playlist e tal. Tem coisas que eu sinto, coisas que eu imagino. Muito específicas, né? Com cada coisa assim que eu acabo imaginando, eu tento transpassar isso pro papel, né? Durante a época que eu tava no ensino fundamental, eu tive um período aí que eu tava brincando de ser escritor, né? Então eu gostava de escrever contos e tal, parada de fantasia mesmo. E eu fazia muito isso escutando Rhapsody, escutando Sonata Ártica, sabe? Uhum. Stratovarius, só banda assim. E como eu não sabia inglês, né? Ainda não sei até hoje direito.
mas muito menos naquela época, então eu sempre ficava tentando imaginar o que o vocalista tava cantando, né? O que eram as letras daquilo. E nisso aí, imaginava história, imaginava aventuras, tudo mais, personagens. E eu passava isso, né, pros meus textos e tal, criava meus contos. E, posteriormente, trazendo isso pra minha própria arte mesmo, né, pra minha ilustração e tudo mais. Então, muito do que eu tento sentir do feeling da música, se ele tem uma cara mais old school, se ele tem uma cara mais hard, mais violenta, mais pesada, assim, é o que eu tento colocar um pouco no meu trabalho. É engraçado, é a primeira vez que eu escuto um comentário desse sobre o meu trampo, sabe? Sendo que é um negócio que eu penso o tempo todo. Primeira vez que eu vejo alguém reparar isso, não sabia nem que dava. Mas cara, se você ver qualquer coisa que eu tô fazendo aqui, imagina, sei lá, um Rhapsody, tá ligado? Um bagulho assim diferente, assim. Você vai ver que tem uma cara, tá ligado? Você vê que combina, você vê que se misturam as coisas, sabe? Eu acho que imagem e música é um negócio que se complementa. Eu tenho um pouco disso aí quando eu vou escutar um álbum, sabe? Eu acho que a capa, pra mim, ela é fundamental nesse sentido, porque Uhum. quando eu tô escutando a música, eu tô imaginando a capa dele, tô imaginando as cores, sabe, os elementos. E eu acho que isso, pra quem é mais sensível pra essa parte, mais sinestésica, que nem o meu caso, eu acho que isso é uma experiência totalmente específica, sabe, de se ouvir assim, com a imagem e tal. Muitas vezes você vê que no YouTube o pessoal faz muito vídeo de lyrics, né, das letras da música, e aí coloca Uhum. umas imagens aleatórias e tudo mais. E muitas vezes eu tenho essa questão de, não, vou escolher um vídeo específico porque a imagem me agrada mais, né? A imagem que aparece lá me agrada mais. Porque ela, eu não sei pro pessoal, né? Mas pelo menos pra mim especificamente, isso é fundamental na experiência de estar ouvindo, sabe? Assim, eu sou velho, né? Então vamos falar real. Tipo, eu peguei uma época da MTV, quando passava na TV, e eu gostava muito de uma parte que, tipo, tinha da MTV que passava, sei lá, era de madrugada, que era tipo. Cara, era uma sequência de clipes, assim, tá ligado? E era muito isso que tu falou, sabe? Tipo, essa coisa do visual com a música, assim. Eu sempre tive muito essa associação também, de tipo, poxa, eu preciso sentir visualmente a coisa, mesmo que não tenha um clipe, sabe? Tipo, eu fechar os Sim, olhos sim. e tu ver como é que aquilo poderia se, sei lá, transfigurar em uma imagem, assim, sabe? Então, eu acho que é um processo interessante. Eu sei que tem muita gente que não tem essa mesma capacidade, às vezes, de visualizar assim, mas eu acho interessante quando a pessoa tem isso, porque eu acabo percebendo isso às vezes na arte da pessoa, sabe? Tipo, seja na maneira como ela configura coisas, seja como os temas são apresentados, assim, parece que meio que se entrega, assim, não sei como explicar. E, claro, tem uma imagem que tu fez que eu não tenho como não comentar, tá? Que é Sim. do Autumn Twilight, que, cara, aquilo ali parece o Fábio Leone, cara. É ele. É ele. Ah, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Porra. Eu fiz especificamente pra ele isso aí, cara. É sério? Tanto que você vê. Ele Tanto que viu? você vê que tem um dragão. Viu. Ah, caralho, foda. Foda, 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 foda. Eu tenho um amigo que ele tem mais contato com ele, né? Eles estiveram em torneio juntos e tal. Uhum. Então ele acabou mostrando pro Fábio e tal. E disse que ele disse que achou muito foda, gostou pra caramba. Ele mandou um áudio pra mim, Ele inclusive. mandou um áudio. Falando. Mas ele mandou em português ou ele mandou em. Como é que Não, é? português. Aquele Português. português dele, assim, daquele jeito. Isso. É um amigo meu aqui do Brasil, né? O Fábio, ele tá fazendo turnê por aqui, né? Daí ele tem as bandas de apoio e tal. E eu tenho muito contato com esse pessoal que tá lá com ele e tudo mais que toca. Então acabaram fazendo esse intermédio aí, mostrando pra ele a peça. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei que nem criança quando eu vi que ele mandou mensagem, tá ligado? Fiquei muito feliz mesmo. Porque eu quis colocar muita referência do Rhapsody, né? O próprio Uhum. Autumn Twilight é o nome de um. Se eu não me engano, de um EP dele, sabe? Alguma coisa assim. Mas é coisa do Rhapsody. O próprio dragão também é referência às capas, né? Do Symphony e tal. Uhum. A roupa verde, as cores, sabe? As cores da roupa dele eu quis fazer uma referência pro Symphony of Enchanted Lands Parte 2, né? Uhum. Que ele tem essas cores mais verde, mais marrom, mais alaranjado e tudo mais. Então quis pegar essa essência do Rhapsody e colocar nessa peça aí. Tu já teve a oportunidade, assim, de fazer uma capa de álbum pra alguma banda, algo do tipo, assim? Ou tu tem esse desejo? Não sei. Tenho. Capa eu não fiz, mas há pouco tempo eu fiz uma arte pra uma camisa do merchandising do Auro Control.
Não sei sim. se já lançou, acho que não. Mas em breve vai aparecer por aí. Eu não sei se eles deixariam divulgar e tal. Não sei se seria um problema, mas enfim, né? Quando tiver publicado aí, eu mostro pro pessoal na internet aí como é que ficou. Mas tá bem bacana, cara. O sonho da minha vida é pegar uma capa pra uma banda, sabe? Inclusive, quem tiver banda aí que tem uma Quem capa, estiver ouvindo com pode chamar, banda. velho. Eu tô disponível. Só chamar aí. Você vê que eu fiz também do Temple of Shadows, não sei se tu viu. Sim, Eu sim, eu fiz vi. especificamente pensando nisso, sabe? Então, assim, bicho, meu sonho é fazer uma capa dessa aí, quem chamar e tal. Especificamente, se for de Power Metal, me chame, que eu topo na hora. Cara, e é muito massa, assim. Eu tive a oportunidade de fazer duas. E as duas acho que estão até no Spotify, assim. Claro, hoje em dia eu olho a arte e eu não acho tão legal, mas eu acho legal o fato de que tu entra no Spotify e tá lá, sabe? Sim, sim. Ou isso é muito maneiro, cara. Tu pensar que. Ó, eu fiz um bagulho no meu PC e tal, e tem um cara no Japão com camisa, com CD da minha arte, tá ligado? Eu acho isso muito, muito absurdo, assim. Tem um artista que acho que tu deve seguir, que é o Eliran Cantor, que ele é. Ele canta, sim. Pô, aquilo lá é absurdo, né? Porque eu acho que ele ainda é tradicional, né? E. Sim, sim, ele pinta aquilo ali na mão, na Ah, tela mesmo. e ele faz umas coisas absurdas, assim, ele fez várias capas que eu fico. Ah, cara, é absurdo, assim, tá ligado? Muito absurdo, cara. Mas, porra, é foda, é um segmento bem específico, é claro, né? De novo, é um E nicho, tá né? ameaçado também porque. Tá aí. E essa é uma parte que de fato aí tomou, porque muita banda que eu tô vendo hoje em dia, a maioria, tá lançando material com capa feita por AI. Sim. O próprio Angra fez isso, né? Eu fiquei muito bolado com isso, que eu achei uma porcaria a capa do Cycles of Pain. O álbum é bom, mas a capa é uma merda e estraga a experiência um pouquinho, sabe? É, mas às vezes eu acho que esse tipo de decisão não é só da banda, né? Principalmente quando tu pega uma banda grande assim, que tipo, enfim, tem a gravadora e tudo mais. E daí, sei lá, os caras não querem gastar, ou. Ah, não sei, deu na telha lá do manager É, lá, do produtor, que tipo, pô, não, faz assim, gente, faz aqui, tá na moda, faz com IA, sei lá, sabe? Tipo, eu acho pois que é. também tem esse tipo de problema, infelizmente, né? É, E. eu não sei, às vezes eu penso que é só questão de mau gosto mesmo, sabe, pra imagem. Eu sinto muita falta dessas capas aí dos anos 80 que era tudo pintado na mão e tal, eu achava muito bonito, velho. Até mais ou menos 2005 ainda tinha, mas depois acabou. Uma das últimas que eu já vi desse jeito, assim, nesse estilo, foi a do Ronnie James Dio, tá ligado? Do último álbum dele lá, de 2004, se eu não me engano. Aquela capa era linda, velho. E aquele Uhum. capetão, eu acho que era um capeta que tinha lá. Era muito bonito. E hoje em dia tem muito pouco essas coisas aí. O próprio Eliran que tá salvando a cena, né? Sim, sim. É, tem alguns pintores Inclusive, ainda. inclusive eu tenho e-mail dele, tá? Eu Que cheguei a isso? conversar. Ele mandou um e-mail pra mim muito bom falando sobre como que entra nesse nicho. Eu cheguei a mandar mensagem pra ele uma época aí, pedindo dica e tal, falando que eu queria entrar. E ele foi um cara muito gentil, um cara muito gente boa. E ele mandou um textão pra mim, assim, contando como Nossa. é que faz e tal. Se quiser, eu mando pra você depois aí, pra tu dar uma olhada. Ah, pode ser. Eu até imagino que assim, sei lá, pela experiência que eu tive com banda, ou tu conhece os integrantes da banda, que é o mais óbvio, Sim. ou tu tem algum tipo de contrato com alguma gravadora que tem vários artistas, sei lá, tu pega, principalmente essas gravadoras de metal, assim, Metal Blade, sei lá o que, Napalm Records, e tu tem um contrato com eles e daí provavelmente, daí vira uma coisa meio sorteio, né, do tipo, ah, mano, tu vai fazer, É, esse mês vai ser uma capa de uma banda de grindcore, nesse aqui vai ser um de power metal, nesse aqui vai ser um, sei lá, de death. Daí tu não escolhe muito também, né? Daí acaba sendo pois mais nesse é. sentido, assim. É, eu não sei o quanto que isso é decisão da própria banda, o quanto que é decisão da produtora, então isso aí ainda é uma incógnita. Nunca saberemos como é que é. Tem que perguntar pessoalmente. Pois é, né? Ai, ai. Cara, aproveitando que a gente tá falando umas coisas mais soltas aqui, mais leves, né? Como é que é a tua rotina hoje em dia, assim? Como é que é o dia a dia do Cassini? Vamos lá, eu acordo, É bom? trabalho e durmo. É isso. Eu não tenho muito hobby, não, sabe? De vez em quando eu abro um The Witcher aqui, eu jogo meia horinha e volto a trabalhar. Uhum. Mas basicamente a minha rotina é só isso aqui. Até porque desenhar já era meu hobby antes, né? Então virou meu trabalho, pra mim é meio que a mesma coisa, né? Eu só falo, só que eu tenho que dar mais tempo nisso do que eu dava normalmente.
Uhum. Eu não consigo me dar muito luxo de, sei lá, passar uma semana sem desenhar. Não dá. Sim. Eu tenho que estar o tempo todo produzindo alguma coisa. Às vezes é desgastante, mas eu tento me manter com cabeça pra isso, né? Então, assim, é mesmo, às vezes, sei lá, eu tô com alguma coisa emocional, não tô num dia legal, mas eu tenho que trabalhar e eu tento me forçar pra isso. Eu sei que não é muito recomendado, mas às vezes, por conta da demanda do prazo, é um pouco necessário. Mas eu tento fazer isso de uma forma confortável, sabe? Que seja leve pra conseguir aguentar, né? Porque tem hora que a idade chega e tal, coluna dói, tudo dói, o cara tem que se adaptar. Então, assim, é algo que eu tô prezando muito ultimamente, essa questão do conforto, de eu trabalhar com conforto. Uhum. Então, eu investi muita coisa, investi em coisa pra coluna, coisa pro setup, pra mesa, tudo mais, pra mim conseguir ficar bem aqui. Porque, de fato, eu passo o dia inteiro aqui. Tu não tá ligado. Sono Eu tô também. ligado. Não, não, é o contrário. É, Tu tá, eu estou é. muito ligado. Sono também é complicado. Meu sono é horrível. Eu não tenho um horário certo pra dormir. Uma semana eu tô dormindo tal hora, outra semana eu tô dormindo com o horário trocado, sabe? Eu tô sempre nessa rotatividade aí. Sei lá, eu vou empurrando com a barriga. Ah, eu vou dormir uma hora a mais, uma hora a mais, uma hora a mais, né? E aí o horário que eu acordo também vai afetando e tudo mais. Então, com certeza isso não é saudável, isso vai dar um dano muito grave daqui a um tempo, mas é a maneira que eu tô levando, que eu pretendo sair disso em breve. Mas é o jeito que tá acontecendo, né? Pelo menos até as coisas normalizarem, no sentido de eu conseguir trabalhar com tranquilidade, eu digo, profissional, sabe? Até porque Uhum. eu tô começando ainda. Eu me considero iniciante nisso, né? Tem muita coisa que eu ainda tô descobrindo, eu tô aprendendo como é que faz, como é que lida com contrato e tudo mais. Então, até eu chegar num ponto que, beleza, eu não tenho que me preocupar com quanto que eu vou ganhar, com quanto de trabalho que eu pego, vai ser assim, sabe? Então, até lidar com isso, eu conseguir controlar mais minha rotina, então. Então, por enquanto, eu tô no modo guerra, né? Eu tô levando aqui até a coisa dar certo e depois eu tranquilizo. Sim. Ah, não, eu não tenho nada que comentar muito nisso, porque eu acho que é um processo normal, assim, bem isso que tu falou. Ah, com Tipo, certeza. no início a gente vai ter que se desgastar bastante até conseguir algumas oportunidades que vão ser um pouco mais estáveis, ou o que pode acontecer, que é o mais indicado, na minha opinião, que é tu criar essa estabilidade, seja até através de fazer uma reserva de emergência, seja de conseguir clientes recorrentes, seja de fazer tudo junto também, né, para ficar mais estável possível. Mas até lá é aquela coisa de capinar mesmo, assim, que a gente falou, sabe? Tipo, não tem muito um horário pra Pois é. dormir, trabalha fim de semana. E assim, não vou mentir pra ti, tá? Não muda muito conforme tu vai ficando mais velho nesse tipo de profissão, não. Porque Sim. ainda rola, às vezes tem que pegar coisa de fim de semana, ainda rola de, tipo, ficar até tarde aqui, horas Ah, então, sentado. eu trabalho escala 7 por um, tá ligado? De segunda a domingo, não para. Sim. É, e daí, claro, tem um ponto que a gente tem que dar um, sei lá, falar um disclaimer aqui, né? Só pra quem tá ouvindo, Não que. façam esse caso. Não Não faço. façam esse caso, eu tô me ferrando com isso, tô tendo problema na vista, tô tendo problema na coluna, tô tentando contornar essa situação, então evitem, tá? Eu digo assim, pode, pode, provavelmente vai ocorrer com qualquer pessoa que quiser seguir esse tipo de carreira, assim. Mas Sim, é claro que eventualmente a gente tem que cuidar de certas coisas, porque, né, seja mentalmente, seja fisicamente, fazendo algum tipo de reforço muscular, sabe? Principalmente pro corpo, com sim. certeza tem o desgaste, né? Tem. Pesado essa rotina aí, o pessoal pensa que, ai, mas você trabalha sentado, mano, calma aí, pô. O Não, cara mas. trabalha. Uma coisa é o cara no colégio estudar meio período e depois vai pra casa, tá ligado? Outra coisa é o cara ficar sentado o dia inteiro com a cara numa tela de LED, assim, jogando luz azul na tua cara o tempo todo. E assim, o que tu imaginar de problema desse tipo eu já tive, assim, também. Do tipo, sei lá, Sim. problema de coluna, tendinite. Como é que é o nome daquela coisa mesmo? Que dá no olho quando o cara. Ai meu Deus, eu esqueci agora total. Miopia? Não, não, miopia sim, tipo, tanto que eu uso óculos, assim, mas eu digo. Aquela infecção que dá no olho, assim, quando o cara.
Não sei não. Meu Deus do céu, eu esqueci, cara. Se alguém lembrar, por favor, comenta aqui embaixo. Mas enfim, e daí eu lembro que eu tinha que trabalhar de óculos escuro, porque, tipo, sei lá, tava com olho Sim, sensível. E não podia deixar de sim. trabalhar, então, tipo, é foda, tá ligado? Tem umas coisas assim que. Nossa, terrível, cara. Que nem tu falou, tipo, tá, trabalha sentado, mas não deixa de ser trabalho, sabe? Acho que isso que o pessoal tem que levar a sério, assim, sabe? No sentido Sim, de que tu não tem. Tu tem que te cuidar igual, tu tem que ter uma certa higiene ali sim. do trabalho, pra Eu algumas coisas, se teve, alimentar, sabe? sim. Teve uma época que eu trabalhei um mês inteiro com dor de cabeça, velho. Não parava. Tu descobriu que era Um dor mês de inteiro. cabeça? E eu descobri, era por conta da tela, eu não sabia desse problema que a luz azul causava. Quando eu fui pesquisar, foi que eu soube quando eu comprei um óculos com filtro, né? Com Uhum. proteção, foi que curou, na hora curou. 2, 3 dias eu tava novo. Mas assim, foi terrível, porque trabalhando um mês inteiro, cara, na madrugada, assim, só com a tela na cara. Foi brutal. É, não. Ainda Tá? mais, tipo, se trabalhar só com a luz da tela, tu desligar a luz da sala, daí pior ainda. Ah, pois é, bicho. Eu até tô investindo em umas coisinhas aqui. Eu comprei um light bar também pra dar uma aliviada no ambiente aqui e tal. É complicado, cara. Tá maluco. É, a gente acha que não vai dar nada, assim. É muito engraçado isso, cara, porque o cara pensa, não dá nada, eu tô sentado, né? Dá Do nada, chão é. não passa, sabe? Tipo, não é. Cara novão, né? Vai nessa, tá ligado? Dá uns 2, 3 anos fazendo isso todo dia pra ver o que acontece, né? Tipo, É, você vai ver o que vai dar. Tá maluco. e, cara, eu queria fazer aqui um momento do podcast que acho que tu já sabe qual é, mas é o momento do bate-bola aqui. Bom, Bate em bola, jogo rápido. isso. Bom, tu tá pronto aí? Eu não sei. Tu quer tomar uma água antes? Vamos lá. A minha água tá aqui, só falar. Tá bom, então vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta. Um filme. O filme, putz. Ah, Blade Runner. O, o clássico. Uma música. Ah, Symphony of Enchanted Tendência. É o que eu tô ouvindo muito aí, ultimamente. Um lugar. Um lugar, meu escritório. Uma cor. Verde. Uma comida. Sopa. Sopa de quê? Ah, sopa de carne. Carne com osso, com tutano e tal. Batata, cenoura. Tá me dando fome aqui, eu não jantei. Pô, tá bom, né? Um personagem. Conan. Um jogo ou um esporte. Ah, tem que ser jogo de videogame ou Pode ser o que tu quiser. Age of Empires? Um artista. Jablonski. Um medo. Morrer sem a salvação e ir pro inferno. É isso aí. Um sonho. Um sonho? Ficar milionário. Uma pessoa. Minha mãe. Um trabalho seu. Trabalho. Não foi lançado ainda, mas é o Malediction. Ah, tem isso, né? Tem que É, esperar. Não sei quando é que sai sim, também. sim. Não participei desse. Assim, as primeiras já foram mostradas, né? Sim, Só, sim. só não foi lançada ainda, mas já apareceu por aí. Cara, e pra finalizar, assim, eu queria fazer um exercício mental aqui contigo. Como é que tu te imagina daqui a 5 ou 10 anos? Putz, eu me imagino tendo alcançado boa parte das coisas que eu pretendo alcançar agora. Muito realizado, muito feliz e grato pelo esforço que eu tive pra me chegar naquele momento lá. Não sei se eu vou voltar fora do Brasil, mas com certeza fora daqui onde eu moro eu vou estar. Isso é um fato. Uhum. E sei lá, cara, casado talvez, um filho.
Não sei, sabe? Mas pelo menos profissionalmente eu imagino que eu vou estar muito realizado e muito feliz e muito grato com isso. Eu espero que sim, cara. Eu realmente espero que sim. É, eu espero que eu não me matei à toa não, calma aí. Ô, Cassini, cara, de novo, muito obrigado, tá? Por tirar esse tempo aqui pra conversar aqui, contar um pouco da tua história, enfim, teus pensamentos e tuas ideias também. E eu queria saber, assim, como é que o pessoal pode te encontrar e também queria que tu deixasse uma mensagem final. Eu que agradeço, cara, o convite aí e tal, pra mim é uma satisfação estar aqui conversando contigo e tal, tá participando desse programa. Bom, quem quiser me encontrar, você tem o ArtStation, você digita Cassini com K, tem no Instagram, Cassini-ilustra. Você tem o Twitter também, apesar que eu sou mais ativo lá pro pessoal da gringa, mas pode seguir por lá também. É Traço Feito, sigam o Traço Feito, tem o Instagram, tem o canal no YouTube, acompanhem, tá? A gente tá aos poucos soltando conteúdo lá, eu quero muito que isso cresça, então assim, se você gosta de um conteúdo de arte e tal, pra complementar, né? Pessoal que já escuta o Art Rex, quer ouvir algo a mais também, escuta o Traço Feito também, né? Ah, não tem episódio do Art Rex hoje, escuta o Traço Feito. Não tem Traço Feito, escuta o Art Rex. É assim, Boa. entendeu? Vai contribuindo pra galera. E de recado que eu tenho, cara, eu diria pro pessoal não não se cagar de medo, né? O pessoal tá muito preocupado com o papo de AI e tal. Não é o fim da linha, tá? Eu acredito que a grande mudança que teve pros artistas em si é a questão da peneira, né? É um grande filtro Sim. de quem tem um trabalho realmente bom, trabalho indispensável, né? E quem não é tão bom assim, então estejam sempre se aprimorando, sem afobação, certo? Continue estudando e tal, na tranquilidade. Sempre busquem melhorar. Nunca estejam satisfeitos com o que vocês fazem agora, porque estejam contentes, obviamente, mas não satisfeitos. Sempre queiram ir além com o trabalho de vocês, que eu acho que isso é fundamental para onde vocês querem chegar. Apareçam, né, não se mantenham esquecidos aí, criem, se puderem, criem conteúdo e tudo mais, mostrem seu trabalho, não tenham vergonha, tá? Não tenham vergonha de fazer isso. Hoje em dia isso aí é fundamental que você esteja em evidência e tal, você esteja aparecendo para conseguir um público, conseguir um cliente. Nem só isso também, você criar uma comunidade, né? Você conhecer pessoas. Eu acredito que não fosse isso, eu não teria conhecido o próprio Marcos aqui, eu não teria conhecido o restante do pessoal da comunidade que hoje em dia são meus amigos pessoais, né? Eu não vejo só como network, mas eu vejo como grandes amigos que eu fiz ultimamente aí. Então, assim, tenham comunidade, certo? Tenham amigos no meio, busquem aprender com os outros, busquem conhecimento. E é basicamente isso, cara. Eu Boa. agradeço quem escutou o papo até aqui e tal, quem acompanhou. Muito obrigado aí, e é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!